Salmo 98. Todos os outros, independentemente das traduções que tenham, vamos ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra: Cantai um cântico novo ao Senhor, porque Ele tem feito maravilhas. Sua mão direita e seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor tornou conhecida a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Louvai ao Senhor com a harpa e ao som de canto, com trombetas e ao som de cornetas, e exultai diante do Rei o Senhor. Ruja o mar e tudo o que nele existe, o mundo e os que nele habitam. Batam palmas os rios, juntos regozijem-se os montes, diante do Senhor, pois Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Gostaria que pudéssemos voltar ao Salmo 98. Quero já fazer um pedido de desculpas aos irmãos. Não deixa de ser curioso que um salmo que fale sobre fôlego me encontre a mim no pior fôlego possível. O que é uma boa notícia para os irmãos, porque provavelmente vou pregar menos. Mas então os irmãos sejam só tolerantes. Eu vou tentar não tossir para cima de vocês. Estas 3 primeiras filas estão na zona de contágio. Mas pronto... Os irmãos não levem a mal se eu tiver de fazer algumas interrupções, porque de facto ainda não estou nas minhas melhores condições. Vamos voltar à palavra, ao texto bíblico, ao Salmo 98. Eu gostava de partilhar algumas coisas com os irmãos neste domingo. E a primeira coisa que vos queria dizer é que quando nós abrimos o texto bíblico, quando nós abrimos a palavra de Deus, ela quer mostrar-nos que Deus é, na medida em que Deus faz coisas acontecer. Então, na Bíblia, não é possível acreditar que Deus existe sem acreditar que Deus age, que Deus faz coisas. Por causa disso mesmo, o salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 98, tem um elemento de passado, presente e futuro. Nós encontramos neste salmo passado, presente e futuro, porque Deus, na Bíblia, é um Deus que existe, porque não está parado. Deus faz coisas acontecer na vida das pessoas que acreditam nele. E faz até coisas acontecer na vida das pessoas que não acreditam nele. Mas isto é uma coisa fundamental de nós entendermos quando lemos a Bíblia. A Bíblia prova que Deus existe na medida em que Ele age no mundo. Ele não está ausente. Há passado, presente e futuro. Eu gostaria que pudessem concentrar-vos rapidamente, voltando a olhar para o texto do Salmo 98. O passado, nós encontramos aí entre o verso 1, 2 e 3. Quando, no verso 1, 2 e 3, o salmista fala naquilo que Deus tinha feito ao libertar o seu povo. Cantai um cântico novo ao Senhor, porque Ele tem feito maravilhas. O salmista estava a dizer, Deus no nosso passado tem feito coisas incríveis. E quando os judeus ouviam esta frase, Deus no nosso passado tem feito coisas incríveis, os judeus pensavam, sobretudo, no facto de eles terem vivido sem liberdade no Egito e de Deus os ter libertado. Portanto, quando os 3 primeiros versos do Salmo 98 são ditos, um judeu que havia aquilo sabia, de facto, nós já fomos um povo preso, nós já fomos um povo sem liberdade, nós já fomos um povo escravo, mas hoje, pela graça de Deus, porque Ele faz maravilhas, nós somos um povo livre. Por outro lado, o Salmo 98 também fala no presente. E o presente vê-se entre os versos 4 e 6. Quando nós somos chamados a celebrar Deus aqui e agora. É por isso que nós no verso 4 temos celebrai com júbilo ao Senhor. E no início do verso 5, louvai ao Senhor. É uma coisa que deve acontecer aqui e agora. O salmista está a dizer, Deus fez coisas no passado. Deus fez coisas no passado que justificam que nós agora, no presente, façamos coisas para Ele. Neste sentido é celebrar o nome. Por outro lado, o Salmo 139, o Salmo 98 também fala de que Deus vai fazer coisas no futuro. Reparem entre os versos
Nos versos 7 e 9, há ordens, que já vamos ver estas ordens, não é? Para que o mar possa rugir, para que os rios possam bater palmas. E essas ordens que são dadas são em função de uma coisa, que é o que nós encontramos no verso 9. Porque Deus virá julgar a terra. Ele julgará o mundo com justiça. Não é possível ler a Bíblia sem entender que a Bíblia conta uma história. E a história que a Bíblia conta é uma história sobre tudo o que existe. Não somos só nós. Tudo o que existe no universo. E essa história tem um início, tem um desenvolvimento e tem um fim. Por causa disso, os cristãos são criaturas movidas à aventura. Nós somos criaturas, enquanto cristãos, movidas à aventura. Nós somos criaturas que sabem que Deus faz coisas acontecer. Não somos criaturas estáticas, somos criaturas de movimento. Os cristãos, neste sentido, olhando para o Salmo 98, nós sabemos que não fomos feitos para o sossego. Nós não fomos feitos para o sossego. Nós fomos feitos para o movimento. Porque Deus existe na medida em que Ele faz coisas acontecer. E são coisas que têm princípio, meio e fim. As nossas vidas são chamadas a ser histórias, porque Deus cria histórias. É isso que o Salmo 98 nos está a contar também. Hoje é dia de Natal, dia 25. E o Natal, que nós entendemos como uma celebração do nascimento de Jesus, é uma parte fundamental desta aventura de Deus ter criado o universo. Jesus é Deus feito carne, que é isto que o Natal celebra. Jesus é Deus feito carne, para que sejam recuperados aqueles que se afastaram do Criador pelo facto de lhe desobedecerem. Na verdade, todos nós nos afastamos do Criador. E é por isso que Jesus vem e encarna. Ele é inteiramente Deus e inteiramente homem, como nós, durante uma semana, ouvimos o pastor Tiago Oliveira explicar-nos. O Natal não serve, por causa disto, para que nós fiquemos na mesma. O Natal não serve para que nós fiquemos na mesma. O Natal serve para que sejamos pessoas novas, arrependidas pelo mal que nós fizemos e reconciliados com Deus pelo facto de que confessamos e aceitamos que Jesus levou o sacrifício que devia ser para nós. E por isso nós não somos, graças à história do Natal, nós não podemos ser as mesmas pessoas. Nós somos pessoas chamadas a serem pessoas diferentes. A prova de que o Natal não serve para que fiquemos na mesma é que nós não somos chamados a viver o Natal, não somos chamados a viver a fé cristã em espírito de constatação. Nós não somos chamados, enquanto cristãos, a viver a nossa fé como quem constata um facto. Nós somos chamados, enquanto cristãos, a viver a nossa fé como quem celebra um facto. Há uma diferença entre constatar coisas e celebrar coisas. E nós somos criaturas que celebram Deus. Não constatam apenas que Deus existe. Não é? Como o Novo Testamento dirá, esse tipo de constatação até os demónios fazem. Até os demónios acreditam que Deus existe. Mas nós não somos chamados a fazer a constatação dos demónios, que é reconhecer que Deus existe. Nós somos chamados a ir mais além, a celebrar que Deus existe. E há uma grande diferença entre constatar o Natal e celebrar o Natal. Há uma grande diferença entre eu constatar que Jesus veio e eu celebrar que Jesus veio. O Natal serve para celebrar que Jesus veio. É o facto de o Natal servir para celebrarmos Jesus. O facto do Natal servir para celebrarmos que Jesus veio é uma consequência de nós sermos criaturas movidas à aventura. Aquilo que no nosso, vamos dizer assim, no nosso automóvel, no nosso veículo, nos faz andar é a aventura. É o facto de Deus ter uma história com princípio, meio e fim. E essa história com princípio, meio e fim lê-se na Bíblia desde o Velho até ao Novo Testamento. Deus quer-nos em ação, em agitação, uma agitação boa. A pergunta que deve ser colocada hoje a nós, queridos irmãos, é precisamente esta. Para aqueles que já afirmam a sua fé cristã, vale a pena perguntarmos com este texto aberto. Será que eu celebro, de facto, a vinda de Jesus ou a minha tendência é apenas constatar que Ele veio? Como é que eu distingo uma coisa das outras? Como é que eu distingo uma coisa da outra? Como é que eu sei que estou apenas a constatar? Como é que eu sei
que estou a celebrar? E era acerca disto que eu gostaria de também que nós pudéssemos pensar e que o Espírito Santo pudesse fazer um trabalho de iluminação nas nossas vidas. Será que eu, como cristão, nesta manhã, tenho-me limitado a constatar que Jesus veio? Ou eu celebro que Jesus veio? E nós somos chamados a celebrar. Quando nós lemos o Salmo 98, eu gostaria que pudéssemos voltar a colocar os nossos olhos no texto. É suposto que a linguagem que aqui nos parece exagerada nos contagie o exagero. A linguagem pode nos parecer exagerada no Salmo, porque o Salmo 98 quer que nós sejamos contagiados com o exagero que aqui está. E reparem, vamos por partes para ver alguns do exagero. No verso 4, todos os cantos da terra devem celebrar com júbilo. Como sabem, júbilo é alegria. É alegria. Todos os cantos da terra. Já pensaram nisto? A ideia que o salmista está a dizer aqui é todo lugar do mundo deve celebrar. Não é os lugares onde existem igrejas. Não é os lugares onde os cristãos existem. Não. Todos os cantos do mundo devem celebrar a Deus. É a ideia do verso 4. E depois no verso 5 vai ser ampliada. As harpas devem celebrar a Deus. As vozes devem ser usadas para o seu louvor. E o mesmo se aplica no verso 6 às trombetas e às buzinas. O salmista está a ser exagerado. E está a dizer que tudo o que tem sopro deve louvar a Deus. E nós pensamos, uau, tudo. Todos os cantos, tudo aquilo que tem sopro, tudo deve louvar a Deus. E a coisa não fica por aqui. Não basta a Bíblia dizer que tudo o que tem sopro tem de ser soprado em gesto de louvor. O salmista vai ainda mais longe. Esse sopro tem de se aplicar também aos animais e às coisas. E reparem, a partir do verso 7, o mar é chamado a rugir. Não só o mar, como todos os habitantes do mar. Pergunta para os mais novos. Quem são os habitantes do mar? Os peixes. Como é que um peixe ruge? Como é que o mar ruge? O mar rugir, se calhar é mais fácil perceber no sentido em que há um rumor que o mar faz. Mas percebam esta ideia que a Bíblia está a dizer. Tudo dentro do mar deve rugir, deve louvar a Deus. É uma linguagem exagerada e é suposto que o exagero nos contagie. E não fica por aqui. Verso 8. Esta imagem é sobretudo, é muito bonita. Os rios devem fazer o quê? Bater palmas. Os rios devem bater palmas. A intensidade deste salmo é tal que até os líquidos devem fazer coisas sólidas. Até os líquidos devem fazer coisas sólidas. Este cenário é ainda melhor do que, por exemplo, eu quando estava a ler este salmo, a comparação que me veio à cabeça foi alguns dos musicais da Disney, não é? Como veem, alguns irmãos podem começar a notar que eu tenho uma certa queda para os musicais da Disney. Não é? Mas em muitos musicais da Disney, e lá vou eu falar de princesas outra vez, mas em muitos musicais da Disney, eu acho que isto acontece na Branca de Neve, não quero voltar a falhar com as minhas referências de princesas, mas em muitos musicais da Disney, há, por exemplo, uma princesa que vai para o campo e quando dá por si ela está a cantar, mas depois os passarinhos cantam também. Lembram-se de alguma cena assim? Em Branca de Neve isto acontece, não acontece? Não falhei, não vou arriscar mais, na Branca de Neve acontece. Então, e uma das coisas, agora talvez seja a pior ilustração que eu vos esteja a dar esta manhã, mas este salmo, muito antes do Walt Disney colocar a Branca de Neve a cantar no campo de uma maneira que contagia até os passarinhos, este salmo vai ainda mais ousado, ainda mais excitado do que os musicais da Disney. O que este salmo está a dizer é que isto não é o caso de uma princesa delicada no campo que é tão bonita e graciosa que até os passarinhos começam a cantar à volta dela. Não, neste caso o salmo vai mais longe. Este cenário do Salmo 98 põe a criação toda a cantar a um rei. Não é uma princesa, é um rei. E um rei que, curiosamente, é juiz. Não é uma princesa da Disney, é um rei. E ainda por cima um rei que é juiz. E é suposto, queridos irmãos, isto é tão importante, é suposto que o texto bíblico nos diga aquilo que ele está a dizer. Não é aquilo que nós queremos que o texto bíblico diga, é aquilo que o texto bíblico nos está a dizer. É suposto que quando nós lemos estas figuras todas no Salmo, que achemos tudo isto incrível e que nos queiramos juntar, deixa-me usar esta palavra, a esta incredibilidade. É suposto que nós leiamos estas coisas como elas estão a ser ditas, porque
Porque às vezes a nossa tendência, quando somos adultos, é achar este tipo de cenários infantis. Isto é um bocado infantil. Os mares a rugir, os peixes a rugir, os rios a bater. Isto é uma coisa um bocado infantil. Não, meus irmãos, isto não é infantil. Isto é a coisa mais séria e adulta, que é a coisa para a qual nós fomos criados. É suposto nós digamos, isto é exagerado. E que percebamos que esse exagero é a maneira certa que nós temos de louvar a Deus. Porque é esta a linguagem que o Salmo 98 está a fazer de propósito. E lembrem-se de uma coisa. O Salmo 98 não foi escrito pelo Nicholas Sparks. Eu nunca li o Nicholas Sparks. Mas não é escrito por um homem assim, dado a romantismos. Não, ele é escrito por muitos, como nós sabemos, uma grande parte dos Salmos é escrita por David, que era um homem da guerra. Eram homens a sério. Não eram homens a brincar. E, no entanto, quando eles vão usar linguagem para os Salmos, eles sabem usar uma linguagem que vai além dos musicais da Disney. Porquê? Porque nós, a extravasarmos em louvor, e agora falo para os homens em particular, eu extravasar em louvor é um ato bem masculino, não é um ato feminino. Também é um ato feminino, obviamente, se feito por senhoras, se feito por mulheres, mas é um ato masculino. Portanto, é suposto que quando eu leio o Salmo 98 eu digo, isto é um bocado incrível, isto é um bocado exagerado, mas perceba, espera aí, é este exagero que eu tenho de me juntar. E por isso, nesta manhã, quero só sublinhar 2 aspectos neste sermão. O primeiro é que, mais do que nós julgamos, a nossa vida é parecida com os rios e mares que são chamados a rugir e a bater palmas. A nossa vida é parecida com o facto de se pedir ao mar que ele ruja, de se pedir aos peixes que eles rujam e de se pedir aos rios que eles batam palmas. O que é que eu quero dizer com isto? Ser cristão é ser líquido chamado a fazer coisas sólidas. Nós somos como líquidos chamados a fazer coisas sólidas. Não é natural ser cristão da mesma maneira que não se espera que os líquidos façam coisas sólidas. Neste sentido, eu estaria a enganar-vos se nesta manhã vos dissesse que os cristãos são chamados a ter comportamentos razoáveis. Não somos. O Salmo 98 não quer que nós tenhamos um comportamento razoável. Neste sentido, o Salmo 98 quer que nós tenhamos um comportamento absolutamente irrazoável, que é aquilo que se espera, que não se espera, dos mares conseguirem rugir, dos peixes conseguirem rugir e dos rios conseguirem bater palmas. Os cristãos não são chamados a ter comportamentos razoáveis. Neste sentido, os cristãos são chamados a ter comportamentos tão exagerados como os de os mares arranjarem bocas e os rios mãos. Nós somos chamados a ter um comportamento na vida que é tão exagerado como a ideia do mar arranjar uma boca e o rio arranjar mãos. Ser cristão é ser chamado a mais do que constatar. Ser cristão é ser chamado a celebrar. É celebrar. E celebrar não é uma coisa assim tão natural. Sabem que também é por causa, permitam-me esta aplicação, não a tenho escrita aqui no sermão, mas também é por causa disso que um pequeno gesto como o de hoje é importante. Não é? Tendo em conta, eu não quero meter nestas guerras outra vez, não é? Por causa do dia 25, calhar num domingo. Mas nós conseguirmos, mesmo, no caso da segunda igreja não é um grande sacrifício, porque a segunda igreja tem a prática de todos os dias 25 de dezembro fazer o culto. Mas é suposto que a nossa fé fale mais alto do que todas as coisas. Claro que muitos de nós, para estarmos aqui, temos de fazer assim uma certa gestão familiar. E sabem porque é que é importante fazer isso? Porque nós, enquanto cristãos, não somos chamados a ter um comportamento razoável. Somos chamados a ter um comportamento de celebração. E que dizemos que a família é importante, mas não é o mais importante na nossa vida. A nossa fé é mais importante. A família de Deus é ainda mais importante do que a família de carne. E por isso este gesto meio contracultural, de se for preciso abandonarmos as nossas festas de família porque vamos à casa do Senhor, isto é importante. Porque as pessoas podem dizer, que fanatismo, nem no Natal interrompem lá essa fé, que fanatismo. E o que eu vos tenho de dizer, a nossa fé é como os rios baterem palmas. Nós não somos chamados a fazer coisas razoáveis e muitas vezes as pessoas à nossa volta não vão perceber. E não têm de perceber, porque eu não sou chamado a fazer coisas razoáveis. Eu sou chamado a fazer coisas semelhantes aos peixinhos arranjarem boca para cantar e aos rios arranjarem mãos para bater palmas.
E nesse sentido é importante perceberem isso. Cristãos, não somos chamados a fazermos coisas razoáveis. Não somos chamados a constatar. Somos chamados a celebrar, a ir além. Segundo aspecto que quero sublinhar é um exemplo prático disto que vos estou a dizer. De que ser cristão não é fácil. Ser cristão não é fácil. Uma das coisas difíceis que este Salmo 98 nos pede é aquilo que aparece no último verso. Voltem ao último verso, por favor. Verso 9. Há aqui uma ideia no verso 9 que é uma ideia complicada para nós hoje em dia. Que ideia é esta? Uma das coisas difíceis que este Salmo 98 nos pede é que ele nos manda casar alegria com juízo. Alegria e juízo. Não tenho de concordar comigo nisto que eu vou dizer, mas, por exemplo, a minha tendência é, geralmente, achar que uma pessoa muito alegre não é muito séria. Nesse sentido, é achar que nem sempre a alegria casa com a seriedade. E, no entanto, o que o Salmo está a dizer é uma coisa diferente. Nós achamos com frequência que a alegria combina mais com gente assim meio excêntrica. Não quer dizer que todos nós gostamos de sentir alegres. Mas se uma pessoa evidencia muita alegria, por exemplo, eu até acho que percebo nisso na cultura portuguesa. É uma das coisas que às vezes tento explicar a algumas pessoas que vêm de fora. Os portugueses, é óbvio, gostam de ser alegres. Mas é verdade que também há uma parte de nós, na nossa cultura portuguesa, que se a pessoa se demonstra sempre muito alegre, há uma suspeita de que ela não é muito séria. Aliás, havia antigamente um provérbio que era muito riso, pouco siso. E isto é uma das coisas que às vezes ainda nos acompanha enquanto portugueses. Dou outra ilustração acerca disto. Já contei esta história noutro contexto. Quando estávamos ainda em São Domingos de Benfica, a igreja era muito pequenina e tinha um primeiro andar. Portanto, era num prédio também, mas os vizinhos tinham... Portanto, a igreja era numa cave e os vizinhos do resto do chão estavam mesmo por cima do salão. Era um salão pequeno, mas apesar de tudo havia alguma... Eles sentiam o barulho. Então, a nossa vizinha lá, com quem tentávamos ter um bom relacionamento, nem sempre era fácil, mas eu lembro, algumas vezes perdia a paciência connosco, ainda por cima nós éramos quase só pessoas de abaixo dos 40 anos, com crianças. Lembro-me do Natal, onde as crianças, inspiradas pelas histórias dos Reis Magos, decidiram fazer uma coisa parecida no quarteirão. Foram a tocar pelo quarteirão fora, a tocar às campainhas das pessoas, com o pormenor que não tinham ouro, essência e mirra para oferecer. Portanto, tocavam e iam-se embora. E, portanto, isso trazia ali alguma agitação. Mas lembro-me uma vez, a vizinha, não vou dizer o nome dela, ela era uma senhora querida, apesar de tudo, e ela lembra uma vez que disse, pois, e saem da igreja, e ainda por cima saem da igreja a rir. Agora, reparem, nós que somos, para aqueles que, como eu, crescem num contexto evangélico, nós achamos que estupidez. Mas para quem não cresce num contexto evangélico, a ideia de sair da igreja a rir é, de facto, estranha. Porque num contexto católico romano, a igreja é um lugar de ser sisudo, sisudez, de seriedade, de peso. Não estou a dizer que hoje é assim. Eu às vezes vejo pessoas a sair da missa nas igrejas católicas e já há outra, vamos dizer, já há outra à vontade. Mas na nossa cultura, a nossa tendência é ainda achar que demasiada alegria não é seriedade. E por isso é que quando nós lemos o verso 9, a juntar a ideia de júbilo com a ideia de juízo, isto parece que faz curto-circuito. E na nossa cultura parece que faz curto-circuito também. Como é que é possível ter estas duas coisas juntas? Quando nós, por outro lado, achamos que o juízo ou que o julgamento são características que combinam melhor com gente sisuda e não necessariamente gente alegre. Mas no verso 8 e 9, aí está a ideia, junta júbilo ao facto de Deus regressar para julgar o mundo com justiça e os povos com equidade. Dá vontade de perguntar, como é que nós podemos festejar o facto de vir aí um grande tribunal? Já pensaram nisto? Como é que eu posso, enquanto cristão, festejar o facto de saber que Jesus vem para julgar as pessoas? Nós o que geralmente gostamos é a ideia de que fomos livres de ser julgados. No entanto, a Bíblia chama-nos a ter alegria pelo facto de Jesus vir regressar para julgar as pessoas. E deixem-me dizer, este julgamento aos olhos da Bíblia não é um julgamento onde Jesus vai dizer está tudo amnistiado.
Quando a Bíblia fala de julgamento, a Bíblia é muito clara a dizer que as pessoas que não confiam em Jesus são condenadas pela falta de fé que têm. E isto faz-nos ficar desconfortáveis. Como é que eu junto juízo ao júbilo, quando parece coisas que não encaixam uma com a outra? Mas o Natal, a celebração da encarnação de Cristo, é isto mesmo. É uma combinação altamente improvável de júbilo e juízo. É fácil as pessoas gostarem do menino Jesus porque ele é uma figura tão pequena e indefesa que nós nos esquecemos que aquele menino virá para julgar toda a gente. Provavelmente, se as pessoas, quando falam no menino Jesus, se lembrassem que aquele menino voltará para ser juiz, se calhar não falariam da maneira como falam. Se calhar pensariam que ele foi menino, é verdade, mas que além de menino, ele voltará para julgar as pessoas. E o Natal, como nós entendemos enquanto igreja evangélica que somos, o Natal é para que nós deixemos que o Evangelho nos ilumine acerca de quem este menino é. E ele não ficou menino, ele voltará para julgar as pessoas. O Natal é esta mistura improvável de júbilo, alegria, Jesus veio, mas Jesus voltará. E quando ele voltar, ele vai julgar. Júbilo e juízo. E isto recorda-nos a primeira lição, de que o cristianismo nos pede coisas tão improváveis como líquidos a fazer coisas sólidas. Quer ser cuidadoso na comparação que vou estabelecer, mas também quer ser biblicamente corajoso. É normal que os cristãos sejam chamados a ter comportamentos divinos. É normal que os cristãos sejam chamados a ter comportamentos divinos, como os mares terem boca para rugir, os peixes terem boca para rugir e os rios baterem palmas. Vamos tratar isto como comportamentos divinos, comportamentos sobrenaturais que não são possíveis. Mas vamos perceber a razoabilidade de Deus nos pedir coisas irrazoáveis. Vamos perceber a razoabilidade de Deus nos pedir coisas irrazoáveis. É normal que os cristãos sejam chamados a ter comportamentos divinos se o divino se fez humano. É normal que Deus peça que eu seja capaz de fazer coisas divinas se Ele, enquanto Deus, se tornou humano. E foi por isso que foi tão importante estarmos a ouvir o pastor Tiago durante 3 dias a falar-nos sobre Jesus foi mesmo o homem. Se Jesus foi mesmo o homem, ao mesmo tempo que é Deus, é natural que Deus peça de mim coisas que eu faça, que acho que são impossíveis de fazer, que diga assim, só Deus é que pode fazer isso. Mas nessas alturas eu tenho de me lembrar, espera aí. Neste sentido há uma reciprocidade. Se Cristo se fez homem, não é estranho que Deus peça que eu faça coisas acima das minhas possibilidades. Se Cristo se fez homem, não é estranho que Deus peça que eu faça coisas acima das minhas possibilidades. Sim, é verdade que geralmente os mares não têm bocas. Sim, é verdade que geralmente os rios não têm mãos. Mas se Deus se fez homem em Jesus Cristo, todas as nossas expectativas acerca do que é possível podem mudar. E eu passo a olhar para a figura dos mares rugirem, para a figura dos rios baterem palmas de uma maneira, isto é possível de acontecer. Então, mas como é que é possível de acontecer? Porque Jesus se fez homem. Sabem que esta é coisa maravilhosa. Nós olhamos para o Velho Testamento com o alento de Jesus e dizemos assim, tudo isto pode acontecer, tudo isto vai acontecer. Como é que tens a certeza que isso vai acontecer? Porque Jesus se fez homem. E se Jesus se fez homem, coisas divinas podem ser feitas por homens. Porque o divino se fez homem, logo os homens podem fazer coisas divinas. Porque temos no Senhor Jesus o poder para fazer isso. Quero terminar. Somos cristãos. Pelo menos muitos dos que estão aqui são cristãos. É bom também que muitos não sejam ainda, mas que estejam aqui. Para investigarem, para fazer perguntas. Somos uma igreja que quer respeitar as perguntas que as pessoas têm e que quer que as pessoas que não assumiram a fé se sintam à vontade nesta igreja. Mas falo agora para aqueles que já confessaram a sua fé em Cristo. Somos cristãos. O que é que isto quer dizer? Por causa de Cristo ter vindo, nós não somos chamados a fazer coisas razoáveis. E deixem-me dizer isto quase em modo de aperitivo de 2017. Eu espero que 2017, se Deus quiser, seja um ano que nós consigamos conviver melhor com esta ideia. Eu não sou chamado a fazer coisas razoáveis. Entendam-me bem, eu não estou a dizer que somos chamados a fazer coisas irrazoáveis no sentido de serem reprováveis. Não é isso que eu vos estou a dizer. Mas se eu sou cristão, eu não sou chamado a fazer coisas que toda a gente à minha volta, isso é razoável que tu faças. Não. Eu sou chamado a fazer coisas que estão ao nível dos mares rugirem e dos rios baterem palmas. Eu sou chamado a celebrar, que é muito mais do que constatar.
Os cristãos não estão cá para constatar o Natal. Estão cá para celebrar o Natal. Nós não estamos cá para dizer, sim, eu acredito que Jesus veio. Não, eu estou cá para celebrar que Jesus veio. Isto faz muita diferença. Somos cristãos. Por causa de Cristo, nós podemos esperar acontecimentos que nos assustam, como a ideia do juízo final. E eu quero ser sério dizendo-vos isto, queridos irmãos e amigos que nos visitam. É normal que nós lutemos com a ideia que Deus vem julgar as pessoas. Eu não gosto de ser julgado. Aliás, não gosto de ser... Eu nem sequer gosto de ser criticado. Não lido muito bem com a crítica. E muito honestamente, acho que as pessoas dizem, eu lido bem com a crítica, acho que geralmente elas se enganam a si próprias. No geral, nós não gostamos de ser criticados e não gostamos da ideia de que há alguém que não nós vai ter a última palavra acerca de nós. Isso ofende-nos especialmente hoje. De que há alguém que não eu possa ter a última palavra acerca de mim. E é por isso que o cristianismo também é ofensivo, nesse sentido. Porque o cristianismo diz que quem vai ter a última palavra acerca de ti não és tu, mas é Jesus quando te julgar. E por isso é que nós confiamos que Jesus, se nos tiver justificado, nós podemos confiar nele. Porque ele sabe o mal que nós somos, mas porque ele fez o sacrifício que nós não pudemos fazer na cruz, nós sabemos que a justiça dele nos é imputada a nós. E nós confiamos nisso. Ninguém é cristão porque é bom. As pessoas são cristãos porque Jesus é bom. E ele dá-nos a bondade dele no lugar dos nossos pecados. E por causa disso, nós somos chamados a enfrentar coisas que nos assustam, como o juízo, como o julgamento, como prova, como o teste, com medo? Não, com júbilo, com alegria. Quando eu sou cristão, eu sou chamado a enfrentar coisas que eu não gosto com alegria. E deixem-me ainda fazer esta nota. Isso vê-se na igreja também. Sabem, por isso é que o relacionamento entre a igreja às vezes é tão amável como assustador também. Porque nós começamos a tratar-nos uns aos outros com base na ideia de que podemos esperar coisas que nos assustam, mas esperamos com júbilo. E isso significa que nós criamos uma relação uns com os outros que é com base em admoestação, que é com base em correção, é com base em confissão de pecados, é com base em puxarmos uns pelos outros. E nesse sentido, isso muitas vezes assusta-nos. O quê? Eu vou viver numa comunidade cristã onde alguém pode chegar ao pé de mim e fazer-me uma crítica. Eu não vou para a igreja para ser criticado. Isso assusta-nos. Porque a ideia de sermos ajuizados assusta-nos. Mas quando nós somos cristãos, podemos ouvir a crítica com alegria. Não estou a dizer que é fácil. Sabem que foi uma das coisas boas que Deus fez por mim em 2016. No próprio relacionamento dentro do presbitério. Foi uma das coisas que me tem entusiasmado também para 2017, um relacionamento mais maduro entre os presbíteros. E uma das coisas que para mim tem sido bênção é estar junto dos outros presbíteros numa medida onde é necessário eu ser criticado, é necessário eu ser corrigido e vice-versa. Isto é necessário acontecer numa igreja. Porque eu não tenho de viver assustado com o facto de alguém me vir corrigir. Eu posso esperar a correção com júbilo. É isso que o verso 9 está a dizer. Por causa de Cristo, eu espero acontecimentos que me podem assustar, mas espero esses acontecimentos com alegria. Porque Cristo na cruz enfrentou o pior susto de todos. E Cristo na cruz livrou-nos desse susto, que devíamos ter sido nós na cruz, a pagar pelo preço dos nossos pecados. E não fomos. Jesus Cristo pagou esse preço, quando nós o merecíamos. Logo, nós somos chamados a casar júbilo com juízo. Eu não sei fazer isto, ninguém sabe como fazer isto, mas o Espírito Santo em nós sabe como fazer isto. E é dele que nós precisamos. É de Deus que nós dependemos para podermos casar juízo e júbilo. Que o Senhor nos ajude.